Depois de tudo isso, fica até um pouco difícil de falar. Muito obrigado, irmãos, que desempenharam, desenvolveram esse projeto, mostrando todo o trabalho que a igreja realizou durante este período. Vocês trabalharam muito bem. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de fazer aqui, além do vídeo que já foi passado, fazer um pequeno histórico aqui. No ano de 2001, nós havíamos chegado na cidade de Marília há tão pouco tempo, e o pastor Elande nos confiou essa grande responsabilidade. E no dia 2 de setembro de 2001, nós recebemos a posse, fomos empossados aqui pelo presbítero Ricardo Dalvedor. E naquele dia, quando nós chegamos aqui, nós percebemos que haviam poucos irmãos na igreja, bem poucos, mas havia um círculo de oração, e isso me deixou bastante confiante. O círculo de oração estava aqui. Havia os obreiros que estavam aqui. Havia um número de irmãos. E nós chegamos com bastante desejo de fazer, de realizar a obra de Deus, independente de onde e independente de quantos haviam aqui. E começamos então com passos lentos, trabalhando, sabendo que havia muito trabalho a fazer. E começando pela construção de um salão aqui nos fundos, de 12 por 5, com banheiros já projetado, exatamente pensando nesse tempo. Uma área, e entre os anos de 2002 e 2003, nós começamos esse projeto no Fundos. E ali, nós já deixamos certos de que um dia nós iríamos tirar o templo antigo, que havia já há mais de 60 anos construído, mas que serviu em todo esse período para a adoração do nome do Senhor. Logo depois, mais precisamente no dia 15 de novembro de 2004, nós colocamos em nosso coração que iríamos construir o templo. E isso Deus havia colocado também no coração do pastor Elande. E quando eu disse para ele o propósito, ele aprovou, e com bastante ânimo nos permitiu que nós retirássemos o templo antigo e começasse a construção do nosso templo. No dia 18 de fevereiro de 2005, nós estávamos realizando o último culto no templo antigo. Isso ficou marcado para nós. E ontem, quando estávamos realizando a Santa Ceia do Senhor, ainda na nossa área, eu estava comovido de lembrar que um dia nós realizamos o último culto aqui, inclusive com a presença do pastor Elande e vários obreiros, que era uma semana de cruzada que nós estávamos fazendo. E naquele dia nós olhamos para aquelas paredes, agradecemos a Deus pelo último culto aqui, sabendo que iríamos enfrentar na nossa área, que não era grande,
Não era essa área que nós temos hoje, bem ampla, que dá para reunir os irmãos, e haja visto que nós ficamos todo esse período nessa área aí. Porém, no princípio, nós tínhamos um pequeno espaço, estendemos ali uma lona. Muitos irmãos que passaram por aqui durante esse período se lembram que nós, inclusive o pastor Davi, chegando aqui um dia, ele disse assim: pastor tem que fazer assim mesmo, né? Protege as ovelhas e fica no templo. Lembra, pastor Davi? Nós estávamos tomando vento desse lado, mas os irmãos estavam protegidos com a lona ali, da chuva, do vento, do frio, e assim por diante. E ontem eu me comovi ao lembrar que naquele dia que nós saímos daqui para lá, nós já estávamos sabendo, cientes de que tínhamos um trajeto que iria ser um pouco trabalhoso, um pouco difícil para resistir. E ontem nós realizávamos o último culto na área, sabendo que estaríamos entrando aqui nesta manhã, porém com outro pensamento, com uma outra emoção de saber que agora não vai fazer tanto frio mais, irmã Noêmia. Aquele ventinho que nós tomávamos na área lá, nos cultos, na escola bíblica, hoje nós temos aqui uma proteção e louvamos a Deus por isso. No mês de abril, no dia 3 de abril, nós estávamos com a banda neste local, fazendo aqui o lançamento da pedra fundamental. Isto em 2005. E precisamente naquela outra semana, nós já começamos os fundamentos desse templo, que eu posso dizer, pastor Hernande, se precisar colocar mais outro em cima desse aqui, pode colocar aqui, não vai ter problema. Fundamentos nós fizemos aqui, com a força dos irmãos que vieram, tanto daqui do distrito, quanto de várias congregações que nos ajudaram, não somente na fundação, mas em todo o período de trabalho de construção. As nossas palavras não são capazes de agradecer, de expressar o agradecimento que nós temos em nosso coração por muitos irmãos que nos ajudaram neste período. Quero agradecer muito a Deus em todos os dias da minha vida, que nós, depois de ficarmos um período de 20 anos na cidade de São Paulo, uma cidade grande, tumultuada, correndo, e o tempo não era suficiente para fazer tudo o que queríamos. Deus nos permitiu vir para cá, sem um pensamento de que estaríamos realizando o trabalho dessa forma. A nossa intenção era vir para cá para ter um pouco mais de tempo de servir a Deus. E no entanto, logo que chegamos, Deus nos deu essa grande responsabilidade para estar realizando a sua obra. Quero agradecer ao pastor Hernande por tão pouco conhecimento que tínhamos no dia, na época. E ele me disse, exatamente numa escola bíblica que nós estávamos na sede, eu estava entrando pelo corredor da igreja naquela ocasião, e Deus disse para o pastor Hernande: é esse rapazinho careca aí que precisa de cabelo. Naqueles dias eu tinha um pouquinho mais de cabelo. E o pastor Hernande logo em seguida me chamou e disse: irmão Cláudio Loura, eu preciso de uma pessoa numa região, e essa pessoa é você. Eu disse: eu estou pronto, pastor. Eu não perguntei se era para o norte, se era para o sul, ou para onde que era. Aleluia. Muito obrigado, pastor Hernande. Deus faz essas coisas. Aleluia. Quero agradecer muito a minha esposa. Vocês viram como que ela é. Ela é simples. As filmagens vai apresentar depois, aí você ri um pouco mais. Mas ela é sempre assim, é em casa, é aqui.